Por mais de uma década, a franquia Five Nights at Freddy aterrorizou a internet, não com seus jumpscares, mas com a sua história fantástica e extremamente difícil de decifrar. Agora que a internet já pode dormir tranquila, enquanto os acontecimentos da saga atual dos games não se envolveram tanto, podemos responder com clareza qual é a verdade trágica por trás dos animatrônicos originais. O jogo que marca o início da cronologia de Five Nights at Freddy é o FNAF 4. Pois é, já começa tudo torto aí, pois é de esperar que fosse o primeiro, né? Não quando se trata de FNAF. Esse jogo é inteiro se baseado no incidente que causou toda aquela treta que veio depois. É praticamente a origem dos animatrônicos violentos e possuídos que aprendemos a amar. O personagem mais essencial dessa história toda é a criança chorona, que não tem nome mesmo, então nós só chamamos ele literalmente de criança chorona, ou CC para os mais íntimos. Esse moleque morre de medo dos animatrônicos do restaurante de seu pai, o Purple Guy, que é o homem chamado William Afton. E seu irmão mais velho é um cuzão, pois sabe disso e fica o tempo inteiro assustando o coitado com essa máscara do Foxy. E durante as viradas de capítulo desse jogo, tem uma contagem regressiva para uma festa, que aprendemos será a festa de aniversário do CC, feita no lugar que ele mais odeia, o restaurante Fred Fazbear Pizza. E é aqui onde a tragédia acontece, pois seu irmão mais velho, a quem eu gosto de chamar de Foxy Bro, tem a brilhante ideia de pegar o moleque e meter na boca do animatrônico. E claro que acontece a pior coisa que poderia acontecer. O animatrônico trava na cabeça do moleque, buga e esmaga ele na própria festa de aniversário. Isso é o que faz William Afton ficar maluco e começar seus experimentos com almas para tentar trazer seu filho de volta. E é o que faz o irmão do CC, que hoje sabemos que é o Mike Smith, o protagonista de FNAF 1 e 3, investigar o próprio pai e fazer ele parar com seus crimes com um grande incêndio no final do Pizzaria Simulator. Então preparem seus materiais inflamáveis e assinem o canal, pois hoje vamos aprender a trágica história por trás dos animatrônicos de Five Nights at Freddy, aqui no canal Planeta Team. Se tem um negócio sobre a história de FNAF que é o mais comentado, é a famosa mordida de 87. Muita gente na época pensava que essa mordida de 87 era o que aconteceu com o CC, mas o jogo claramente te mostra que aquilo se passa em 83. Então não tem como, sabe? A mordida de 87 é um evento que acontece em FNAF 2, que é um pré-acontecimento dos jogos, assim como foi em FNAF 4. Aqui, nós jogamos com o guarda noturno de um estabelecimento da Fazbear Entretenimento, igual foi o Mike em FNAF 1 e 3, mas esse cara é um tal de Jeremy Fitzgerald. Como eu havia dito, William Afton começou a caçar crianças depois do que aconteceu com seu filho, com a intenção de realizar vários experimentos envolvendo suas almas. Esse incidente virou notícia nacional e foi um baque para a empresa Fazbear, porque o que aconteceu com todas aquelas crianças era um segredo bem guardado de Afton, mas que veio à tona graças ao ataque que o protagonista do jogo, o Jeremy, sofreu nas mãos do animatrônico Mangle, que era uma versão toda ferrada do Foxy. Jeremy teve o lóbulo frontal de seu cérebro mordido, e é esse ataque que conhecemos como a mordida de 87, e que fez o nome Fred e seus amigos animatronics sempre serem associados a tragédias. Mas a empresa é igual ao seu fundador, Afton. Eles sempre voltam. Mas, afinal, o que William Afton está fazendo? Mesmo antes do estopim para a sua loucura, William Afton já era um cientista incrível e um inventor genial. Todos os animatronics carismáticos foram criados por ele através de sua empresa chamada Afton Robotniks. E só que o cara era totalmente biruta das ideias, pois ele tinha uma obsessão em querer entender como a alma das crianças funcionava, e se tinha alguma relação entre a alma, o lugar e as condições da morte da pessoa. E aí, ele percebe que as crianças que visitam seus restaurantes tinham emoções muito fortes em relação aos animatrônicos. Elas sentiam medo, fascinismo e apego. E aí veio a ideia: será que emoções extremas, principalmente o medo, podem prender a alma da pessoa no plano físico?
Tô te falando que o cara não bate bem. Mas é aí quando rola a mordida de 83. E seu filho é vítima da própria criação. É nesse momento que ele vai de cientista maluco para serial killer psicopata. Em 87, quando acontece a famosa mordida, ele continuou os experimentos com crianças e atraiu 5 delas para o restaurante, usando a roupa de Spring Bonnie, com a intenção de estudar se as almas ficam presas nos animatrônicos. E isso funciona, pois eles despertam e passam a ter aquele espírito vingativo que enfrentamos nos jogos. Tudo isso por um motivo. Afton queria aprender a manipular e controlar as almas presas nos animatrônicos, com a intenção de criar uma espécie de vida eterna artificial, e quem sabe até mesmo trazer pessoas, como seu filho, o CC, de volta à vida. Tá acompanhando até aqui? Eu sei que é uma doideira, mas as coisas vão se encaixar. Enquanto isso, assine o canal, ative o sininho para mais vídeos como esse. Nós descobrimos tudo isso graças à investigação de Mike Smith, que aprendemos ser, na verdade, Mike Afton, o filho mais velho de William, o irmão mais velho que colocou o CC na boca do animatrônico lá em 83. E a maneira que as almas das crianças vítimas de Afton ficam presas nos animatrônicos tem base na ciência, pois graças à emoção forte do medo, no momento de sua ida de base, sua alma gera impulsos eletrônicos que ficam impressos no metal dos animatrônicos, como se fosse uma impressão digital. E dessa forma, Afton consegue extrair e injetar essa impressão em qualquer animatrônico de metal que ele quiser. E por isso, todos os animatrônicos da franquia são assustadores e violentos, pois são consequência das vítimas, sendo forçadas a viver para sempre. Mas eles não vivem para sempre. Existe uma condição para seu descanso eterno, que é a vingança contra Afton. Os espíritos contidos nos animatronics só serão capazes de descansar uma vez que Afton seja apagado da existência. E aí se cria aquele tipo de situação estilo Coringa e Batman, sabe? Como se Afton diz que sempre vai voltar, e ele realmente sempre volta, o mesmo acontece com os espíritos das crianças, que querem vê-lo na mesma situação que elas, com a alma arrancada do próprio corpo violentamente. E sua primeira vingança surge em FNAF 3, quando os espíritos se unem contra William, que vê sua criação se voltar contra o criador. No desespero, ele entra na sua roupa de Spring Bonnie, que foi justamente uma das roupas que ele usou no passado em um dos incidentes com as crianças. E no momento crucial, as molas e mecanismos das roupas ativam com ele dentro, literalmente massacrando o cara dentro da roupa. Isso também acontece com ele no filme. E tanto como lá nos games, ele é abandonado dentro da roupa, junto com o restaurante, e assim se torna um espírito vingativo, igual suas próprias vítimas, chamado Spring Trap. Cara, eu simplesmente acho sensacional toda essa lore dos jogos. Você também curte? Então digita a hashtag FNAF nos comentários pra gente saber. De todas as vítimas de Afton, depois de muito sofrer para desvendar o mistério contido em várias fontes externas do jogo, a comunidade de FNAF descobriu um dos maiores mistérios desse universo, que era a identidade da criança que possui a roupa do Golden Freddy. Pois essa é uma menina chamada Cassidy, que é diferente das outras crianças. Ela é extremamente vingativa, e sua fúria é capaz de prender Afton em um purgatório de sofrimento eterno, que é o jogo Ultimate Custom Night, onde Afton fica dia após dia enfrentando todos os animatronics que ele acabou criando em seus crimes. Mas esse purgatório não é algo natural, é algo totalmente controlado por Cassidy, que em sua fúria mantém seu lugar funcionando até que ela decida que Afton sofreu o suficiente. Cara, eu acho muito massa isso, pois tudo aconteceu com Afton querendo alcançar a vida eterna com seus experimentos de almas. E é exatamente o que ele consegue. Ele vive para sempre aqui, mas claro, não da forma que ele queria. E tudo aqui supostamente acaba quando Henry, o ex-sócio de Afton, atrai todos os animatronics para um único lugar e taca fogo em tudo, purificando todas as almas com as chamas, que destroem os componentes metálicos que elas estão presas. Porém, não é o fim, pois Afton sempre volta. E agora, graças à digitalização dos arquivos antigos dos restaurantes, ele supostamente voltou na forma digital de Glitch Trap no jogo
Help Wanted. Qual será o futuro dessa história? Será que veremos a Cassidy e as outras vítimas de volta também? Qual é o papel do Burn Trap? E principalmente, o que será que é esse novo vilão, o Mímico, que aparece no final do último jogo? Diz sua teoria nos comentários aí pra gente.